Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. E hoje nós vamos falar sobre calvície, tratamento da calvície, do envelhecimento facial e os benefícios e vantagens que se tem com a Valtieri Bortoluzzi de Lima, biomédica, e que eu agradeço de antemão já a tua presença aqui no programa Fala Doctor. E vocês aí, pega um bolinho, acenda uma velhinha, porque hoje já está de aniversário e eu quero já te parabenizar pelo teu dia de hoje com essa entrevista que eu te digo. O presente é tu que está dando. Parabéns, Val, muitas felicidades, muita saúde, importante, né? E que Deus continue te abençoando. Douglas, muito obrigada. Primeiro eu quero agradecer esse convite tão especial e nessa data mais especial ainda, né? Que é o meu nível, como eu te falei. Que legal. Então, muito obrigada por essa oportunidade para a gente bater essa troca, né? Esse bate-papo com conhecimento, né? Com algumas experiências. Muito bacana, muito Isso jóia. aí, obrigada mesmo. Merece. Vamos falar primeiro de calvície? Pode ser. Né? Calvície, ela é muito hereditária, mas também pode perder os cabelinhos por estresse, assim por diante. Sim. Esse tema capilar, né, as quedas capilares em geral, na verdade eu sempre falo que queda capilar não é tudo igual. Esse mundo que a gente chama do mundo da tricologia, né, existem diversos tipos de quedas e o importante é sempre a gente ter o diagnóstico correto, né? Uhum. E a partir disso, uma das questões, tipo de queda mais comum é a alopecia androgenética, que é popularmente conhecida como calvície. Hoje, afetando muitas pessoas, cada vez mais, inclusive em pessoas muito jovens. O que antigamente a gente tinha, tem calvície a partir dos 50 anos ou mais, né? Hoje não, muitos jovens, homens e mulheres, acabam sendo diagnosticados também com essa condição capilar. E por quê? Porque, claro, tem a questão genética, hereditária, que é muito forte. Hoje os estudos nos mostram, eu digo que bater o martelo quanto às causas em homens, que a gente sabe que tem toda uma alteração hormonal ali, enzimática, né, que causa esse afinamento do fio e vai deixando essa rarefação. Já nas mulheres, eu sempre falo que os artigos não bateram o martelo. A gente sabe que tem um envolvimento genético muito forte, mas não quer dizer que tem essa alteração hormonal. Às vezes a gente pode dosar e não vai ter nenhuma alteração. Então tem muita questão também dos fatores ambientais, né, que estão correlacionados com essas quedas capilares em mulheres. Estimuladores, por exemplo, alguma coisa relacionada? Também a própria exposição, assim, né, fatores do ambiente mesmo, poluição, radiação, enfim, outros fatores que podem ir desencadeando mais forte. A parte química que são colocadas nos cabelos? Também, essa parte química é todo mundo à parte, mas hoje a gente sabe que procedimentos como progressivas, essas escovas mais alisantes que tem uma reação química, elas causam uma inflamação muito forte, podem causar algum tipo de queda de cabelo, não necessariamente alopecia androgenética, tá? Mas uma queda de cabelo sim. Eu vejo que meninas hoje com 11, 12 anos já estão pintando o cabelo. Exatamente. Né? Então a gente tem desde o dano mais simples aí no fio, na haste capilar, né? Como essa perda de massa, perda de proteína e lipídios que são importantes para a resistência do fio, quanto esse dano no couro cabeludo que causa todo um processo inflamatório e aí por diante, descamação, né? E pode causar uma própria queda também. E para recuperação, então, tratamento. Dependendo muito do dano, a gente tem intensidade de tratamento, né? Então, hoje lá na clínica, na Glow, a gente tem um spa capilar que abrange todos esses tratamentos, desde cuidados com a haste, quanto para o couro cabeludo, até os estímulos para crescimento e nascimento de novos fios. Tecnologias. Hoje nós utilizamos o laser de baixa potência, tá? Pelos estudos, é uma das tecnologias mais eficazes
para estimular esse crescimento do folículo piloso. O laser ele estimula a fase anágena, que é a fase de crescimento no fio. É excelente anti-inflamatório, porque a gente sabe que, por exemplo, a alopecia androgenética, né, a calvície, ela cursa com um processo microinflamatório que nós chamamos. E temos outros procedimentos minimamente invasivos que nós associamos sempre para esse estímulo também. A parte, no caso da mulher, quando ela está entrando na fase da menopausa. Sim, aí nessa parte da menopausa nós temos realmente toda, às vezes essa diminuição de hormônio, né? Toda essa alteração hormonal que causa um enfraquecimento do fio e outras alterações desse fio, também podendo causar uma rarefação nesse couro cabeludo. E o tratamento se torna multidisciplinar. Exatamente. Nós gostamos de falar que esse tratamento é um tratamento vetorizado, tanto em clínica, com procedimentos que são de extrema importância, né? Por hora, suplementação oral e tópica, que é o tratamento em casa, e também às vezes a gente precisa de um outro profissional, um médico, um nutricionista. A gente tem que sempre dosar, né, minerais, vitaminas, outros parâmetros também, para estar tudo alinhadinho, o organismo está em equilíbrio, assim a gente tem um bom resultado. A partir de que chega na tua clínica, esse ou essa paciente, eles começam a ter um tratamento regrado. Exatamente. E aqueles que já têm a calvície e que, no caso, vão fazer implantação do cabelo, tá? E tem que ter um acompanhamento, né? Tem que ter um acompanhamento, não só de quem fez, mas como também numa outra parte, para que se mantenha a estruturação do cabelo. Exatamente. Porque pode perder no futuro. Exatamente, esse ponto é muito importante, Douglas. Então, assim, geralmente, quando a gente atende lá na clínica, os pacientes eles têm uma suspeita. Então, a gente faz o exame de tricoscopia, que nós chamamos, que é um microscópio que a gente acopla no couro cabeludo e a gente consegue visualizar toda a saúde do couro cabeludo e do folículo piloso. E a partir daí a gente dá um diagnóstico. A gente precisa primeiro fazer esse exame. Então, o diagnóstico feito, a gente vai conversar com o paciente sobre os possíveis tratamentos. Lembrando que hoje a gente tem tratamentos com resultados excelentes para o caso da calvície, né? Tanto em homens quanto mulheres. A gente faz toda essa dosagem aí de exames laboratoriais para verificar, como eu disse, se tem alguma alteração. E o paciente tem que ter esse cuidado, né? Como tu falou, tem que ser regrado em casa também, com tanto os suplementos, né? Os medicamentos que a gente indicar. E mediante isso, a gente pode ter que indicar também para uma outra pessoa. Agora, na parte emocional dos pacientes, o que causa mais no interior das pessoas com a calvície? Seja do homem, seja da mulher? Sim. Eu sou especialista na área de tricologia e exatamente essa transformação que a gente consegue passar para o paciente na autoestima e na qualidade de vida é o que me motiva cada vez mais. Porque eu digo que o cabelo não é apenas o estético. O cabelo ele é a nossa personalidade, né? Ele tem muito a ver com a nossa autoestima, com o nosso bem-estar. Então, a queda capilar ou a rarefação capilar é algo que impacta diretamente na qualidade de vida dos pacientes. A gente sabe porque a gente ouve os relatos. Então, pessoas que chegaram com uma qualidade de vida muito baixa, principalmente mulheres, afeta muito. Imagina as mulheres com essa rarefação muito presente, o couro cabeludo cada vez mais exposto. Os meus pacientes às vezes chegam só com o cabelo preso, porque não se sentem confortáveis, não se sentem bem com aquela imagem no espelho. E no final do tratamento, o mais legal é ver elas já com os cabelos soltos, já com um sorrisão. Então é isso que realmente encanta muito nessa área. Não podemos esquecer da pandemia, pessoas que pegaram o Covid e que tiveram também problemas de queda de cabelo. Sim. Acelerada, né? Com certeza. E voltando só um pouquinho ali na questão da cirurgia, do transplante, como tu falaste, né? A questão do transplante, as pessoas às vezes acham que é a cura da calvície. E não é. Então, é um procedimento interessante, que vale a pena ser conversado, né, com o médico, o tricologista geralmente, que vai fazer esse procedimento. Mas, como tu falaste, é muito importante essa manutenção.
porque é uma cirurgia ali naquele momento que vai renovar essa autoestima, mas tem que cuidar, porque a alopecia androgenética é uma doença crônica que vai estar sempre ocorrendo, né, na nosso organismo. Até fatores de crescimento também são indicados para logo depois que coloca, né, o cabelo. Sim, exatamente. É indicado também para que se tenha um melhor resultado. Sim, um melhor resultado, o processo de cicatrização, ali, de maturação desse folículo piloso também. Inclusive, nos procedimentos invasivos, a gente utiliza também essa parte de fatores de crescimento e outros medicamentos assim, para dar esse estímulo. E a parte da pandemia foi a parte que mais nós tivemos uma procura para esses tratamentos capilares. A pandemia, ali, a infecção pelo Covid-19, né, ela causou um tipo de queda capilar também muito comum, que é o chamado eflúvio telógeno, que é a mesma queda capilar que geralmente algumas mamães têm no pós-parto, em torno de 2 a 3 meses. Então é aquela queda muito intensa, desesperadora. Só que a gente sabe que esse eflúvio telógeno, ele tem geralmente um tempo de cessamento em até 6 meses, mas durante esse período, que é muito devastador, principalmente para as mulheres, a gente consegue dar um estímulo ali para esse fio desenvolver um pouquinho mais rápido e essa queda for cessando também um pouquinho mais breve. Que bacana. Vocês estão gostando? Olha só, não sai, não fuja do sofá, que daqui a pouquinho nós estamos voltando para o segundo bloco. Até breve. Então, pessoal, querem que a gente converse ainda sobre calvície? Podemos, mas não esqueça que tem ainda o envelhecimento, envelhecimento facial. Nós podemos falar disso também. Mas vamos dar uma continuidade, que eu vi que tu ainda ficou com algo para falar a respeito sobre a calvície. Esse tema eu amo, Douglas. Então, a gente fala mesmo. Então, né? E essa questão da pandemia, como a gente estava falando, além de causar esse outro tipo de queda, em pessoas que já têm essa predisposição à calvície, né, essa hereditariedade, isso foi aflorado. Então tiveram esse tipo de queda de eflúvio telógeno e a gente diagnosticou muito mais rápido essa calvície mesmo. Então a pandemia veio aí realmente mostrando alguns sinais. E como eu disse, desde pacientes super jovens, né, até a idade de 40, 50 anos mais, a gente tem diagnosticado cada vez mais hoje. E os homens, por mais que eles sejam calvos, eles nunca deixam eles têm a esperança de sempre ter cabelo, né? Exatamente, os homens se afetam muito também, né, com essa perda capilar. A gente tem bastante pacientes masculinos que realmente se queixam, né, dessa perda e querem estar fazendo esse estímulo e a gente consegue. Mexe com a autoestima, né? Muito. E a própria queda dos cabelos das mulheres na pandemia, teve muitas mulheres que sofreram pânicos, ficaram numa situação muito crítica emocional, porque tinham cabelos, né, vantajosos, muitos cabelos, daqui a pouquinho começou a perder. E isso virou algo assim, até mesmo para elas, algo que poderia não voltar de novo os cabelos, mas voltaram. Sim, com certeza.
eu realmente falo que é muito desesperador, é essa palavra para as mulheres, esse é o relato que elas chegam até mim, né? E é uma linha muito tênue, porque assim, a questão da ansiedade ou de outros transtornos psicológicos, psiquiátricos, eles podem causar essa queda capilar, assim como alguns medicamentos psiquiátricos também. Então é uma linha muito tênue e a gente realmente tem que conversar com muita atenção, com muito carinho com esse paciente para a gente conseguir direcionar esse tratamento da melhor forma. Verdade. E falando em envelhecimento, e alguns até perdem o cabelo por envelhecimento, mas também por estresse, né? O envelhecimento facial. Sim. Que hoje tem aí vários procedimentos que são realizados, uma tecnologia mais avançada, e as pessoas hoje estão procurando muito, né, por esse lado da estética, mas não só pela questão estética, mas para ter um envelhecimento mais bonito, mais bonito. De falar que não tem aquela idade. Exatamente. Um envelhecimento sustentável. Exatamente. Hoje a gente está nessa era dos procedimentos estéticos propriamente dito, mas a gente também, eu acho que acredito que esteja entrando numa nova era da questão muito da naturalidade. Ótimo. Né? Quando a gente fala de procedimentos estéticos, algumas pessoas já têm medo daquela artificialidade, né? Daquele exagero. E é compreensível, né? Mas a gente tem todo o outro lado que é muito benéfico da questão de rejuvenescer com naturalidade. Eu digo que, eu sempre falo dos meus pacientes, eu gosto de ir sempre pouco a pouco construindo um resultado, porque as pessoas elas têm sulcos, elas têm rugas, elas vão ter linhas. A gente não pode tentar tirar todos esses sinais da nossa anatomia, né? Porque realmente, aí a gente vai para um lado artificial e isso não é o belo, né? Exatamente, porque quanto mais artificial, mais em série fica as pessoas ficando iguais. Né? E existe uma harmonia. Uma proporção, né? A gente tem que analisar cada face, né, individualmente, né, ressaltando a proporção de cada face, porque ninguém tem uma anatomia igual a outra, né? Então, às vezes as pessoas também querem, mas eu quero o procedimento que a minha amiga fez. Mas será que vai te beneficiar tanto quanto a sua amiga foi beneficiada? Então, também tem esses links que a gente tem que fazer, né, Douglas? Exatamente. Porque a naturalidade, ela está de uma forma em que a pessoa, ela transmite o seu interior para o exterior. Com certeza. Essa é a principal beleza. E quando se tem essa beleza interior para o exterior, a pessoa, ela fica mais iluminada. Com toda certeza. Porque um complemento de uma maquiagem ajuda muito. Mas no momento que tirou a maquiagem, se não tiver aquela beleza interior, o que vai ser sem maquiagem? Então, exatamente. Hoje a estética, o mercado impõe, mas também nós profissionais, e sabendo de que forma aquela pessoa tem que ficar de uma forma mais natural, né, a gente também tem que pegar e travar um pouco isso. Sim, eu sempre falo isso. A gente tem que, como profissionais dessa área, saber realmente direcionar o nosso paciente, né, para o que vai harmonizar com o rosto dele, vai ter esse efeito de rejuvenescimento, mas impor um limite também, né? Porque às vezes o paciente se empolga, ele gosta, e a gente tem que saber dosar, né, o que é belo e o que já é o exagero. Exatamente. E hoje a gente também está muito nessa era da prevenção. Eu sempre explico que quanto mais cedo a gente iniciar, mais jovem, realizando uma toxina botulínica, né, o queridinho Botox, fazendo algum pontinho que outro de preenchimento, a gente vai envelhecer de uma forma muito mais bela e mantendo esse padrão de naturalidade. Exato. Do que quando a gente chegar lá mais no futuro querer reverter todos esses sinais. É muito mais complexo, né, Douglas? Exatamente. Outra coisa que a gente tem que ver também é a situação da estética envolvendo também trabalhos envolvendo yoga, relaxamento, porque isso faz bem também. Além disso, um bom sono. Com certeza, uma atividade física. Uma atividade física, que essa atividade física ela seja equilibrada, que ela não seja aquela que vai estressar demais, né, as nossas células. E volto de novo, sono, água,
a alimentação. A alimentação, Tá? com certeza. Então, profissionais da área estética faz todo aquele trabalho bonito, mas também tem que ter a manutenção em casa. Exatamente. E o home care. E eu ia falar. E o home care, né? O famoso skincare. Exatamente. Então é muito importante a estética, ela é multidisciplinar, né? Como tu falaste. E esse cuidado em casa, essa dedicação do nosso paciente em casa, como o uso do protetor solar, né? Eu digo, a rotina em casa ela tem que ser simplificada. Nossa rotina é corrida, né? Sim. Então, pelo menos um protetor solar, uma higiene correta da pele e um hidratante já tá de ótimo tamanho pra gente seguir cuidando, né? Manter esse viço da pele, essa luminosidade que a gente tanto busca. Agora fala dos teus tratamentos de estética que tu faz. Que eu faço? Claro. Então tá. Eu já comecei a minha prevenção. Eu realizo a toxina botulínica, né, o Botox de forma preventiva, desde os 23 anos. Mas eu gosto de ter esses movimentos. Então a gente pode ver que é algo bem natural. Realizei alguns preenchimentos com ácido hialurônico para uma sustentação do rosto, para ressaltar aquele detalhe que já era bonito, deixar mais belo ainda, né? Melhorar um pouquinho o perfil e manter esse cuidado em casa também muito assíduo, né? Para ficar sempre com uma pele bonita, né? Com Bioestimuladores. Fala a respeito. Bioestimuladores, eu brinco hoje que são a Mercedes da harmonização. Eu sempre brinco. É um dos melhores investimentos. Por quê? São produtos que vão estimular o nosso organismo a produzir um novo colágeno, né? Na pele, didaticamente, o que ele faz? Ele consegue espessar a pele por essa formação do novo colágeno, então ele ajuda na firmeza, em ressaltar os contornos, mas mantendo toda a naturalidade de cada anatomia. Então, se corretamente aplicado, enfim, a gente consegue manter essa sustentação do rosto sem volumes, né? Sim. Diferente um pouquinho do preenchimento, que aí a gente já vai para uma área mais de volume, de definir contornos, né? Ressaltar outros pontos. Da parte médica, né, o apoio é muito importante pela situação, por exemplo, de exames que podem estar com uma diferença de vitamina, de complexos, né, no organismo, que isso também pode contribuir quando a pessoa não está tendo um resultado favorável, né, da pele, né, ou Sim. até mesmo em outras regiões, que é muito importante. Muito importante. E a gente sabe que tem algumas doenças que até causam, digamos, um envelhecimento mais agravado, até um hipotireoidismo, por exemplo, que vai... também, se a gente fizer um tratamento, vai ter um resultado, às vezes, que vai ir embora mais cedo. Então, a gente, com certeza, tem que estar em equilíbrio com toda essa parte médica também. E, como tu falou, né, ter uma alimentação equilibrada, porque tudo impacta na nossa pele, no cabelo, nas unhas, né? E a estética, ela é o organismo como um todo também. Exatamente. E que a estética está favorecendo muito hoje, né? Até mesmo para o próprio benefício da pessoa, quando ela fica, por vezes, triste, né? E quando começa a chegar a idade, a pessoa já sente que já não é mais a mesma. Aí aquela Miss no passado, ela começa a ver que está ficando diferente. Ou o homem que era, né, todo garboso, vaidoso, começa a sentir aquelas linhas de expressões mais agudizadas, né? Então, desse lado, tem esse suporte. Sim, né? Total. Né? Existem profissionais excelentes na área. Sim, hoje muitos profissionais, né, realizam, né, alguns procedimentos e a estética ela tem muito essa associação com a qualidade de vida. Pessoas às vezes que estão com uma ansiedade mais aflorada, né, essa questão da autoestima, como tu falaste, realizam um procedimento ali e já consegue dar aquele up, né, aquela motivação, digamos. Então, é bem isso. E tu falou ali dos homens, né? Até um pouco tempo atrás era mais um tabu essa questão dos procedimentos em homens. Exato. Alguns ainda não gostam de revelar que fazem, mas hoje cada vez tem sido mais comum, né? Os homens procurar também esses tratamentos que a gente também pode manter essa naturalidade masculina, né? Exatamente. Val, olha só, estamos chegando ao final do programa. Tu é aniversariante hoje, quer dizer que hoje tem um nascimento. Então, eu digo que todas as pessoas, elas vieram para o mundo para um propósito. E eu acredito que dentro do propósito, tu escolheu também essa profissão.
e também as tuas especialidades e o que tu está fazendo hoje. Dentro desse contexto, eu quero que tu desse uma mensagem para esse público que está nos assistindo da situação, porque propósito envolvendo a tua parte profissional e como pessoa. Porque eu vejo que tu tem um coração grande, né? Que tu é uma pessoa que tu é dedicada ao ser humano e não é por acaso que tu escolheu essa especialidade ou essas especialidades para te ajudar o próximo. Então, deixa só uma mensagem aqui para esse público que está nos assistindo. Douglas, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, por esse carinho. Por acaso ou não, também ontem foi o dia do biomédico, então eu digo que era para ser, né? É uma profissão que eu sou extremamente realizada, nessa especialização também de tricologia, nesse cuidado capilar, é algo que eu amo, conseguir dar esse suporte para o paciente, essa motivação para ele realmente. E realmente a minha profissão, a minha rotina me possibilita oferecer essa qualidade de vida, esse aumento da autoestima para vários pacientes, e é isso que sempre nos motiva, né, a enfrentar os desafios aí da vida e seguir cada vez mais além. Viu só, pessoal? Que bacana isso? Val, muito obrigado pela tua participação, a tua presença. Feliz aniversário novamente. Muito obrigada. E você que está nos assistindo aí, uma excelente noite. Aproveitem e até a próxima. Até mais.